Olá, você está na Reconnect para além da religião. Então, fé e ciência, por muito tempo, andaram se estranhando. O que é que você acha? Elas podem conviver harmonicamente? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Reconnect. Estava com saudade aqui das telonas. A gente só ficou na telinha durante essa quarentena. Estamos em casa, todos em casa. Eu, Roberto, nossos queridos convidados de hoje. E fazendo esforço danado para que você não fique sem a sua reconexão semanal. Então, nesse nosso especial de quarentena, que você não pode perder, nós vamos falar a respeito de fé e razão, ciência e religião. O que é que você acha? Elas podem conviver harmonicamente? Então, para discutir isso comigo hoje, nesse programa especial de quarentena, sempre comigo, e eu morrendo de saudade dele, Maçãs, muitas maçãs. Roberto Leão. E aí, Olá, Robertão? Bernardo. Beijo para os convidados que a gente vai apresentar já já, né? Estamos em casa. E aí, quarenteners reconectados, sejam muito bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Hoje bem especial, né, Bernardo? Todos de casa, morrendo de saudade, mas Sim. sempre fazendo conteúdo, sempre pensando em como a gente consegue manter essa reconexão, como a gente faz para manter essa reconexão com vocês. E o recado é, a gente está junto, conte com a gente sempre. E aí, Roberto, hoje a gente vai falar de fé e razão, né, que por muito tempo se estranharam. Né? Aos poucos você vê alguns movimentos começarem a se unificar. Para hoje a gente tem dois convidados muito bacanas, né, Olá, que é a especialíssimos, é o doutor Marcos Cléredes e doutora Carolina Leão Martins. Sejam muito bem-vindos! Que coisa boa! bem-vindos, Conseguir juntar bem-vindos. os dois aqui foi um exercício, mas conseguimos. Foi, deu certo, consegui. Ô, Então, Carol, Marcos Cléris, eu queria que você se apresentasse, né? então vamos começar pelas mulheres, vamos ser educados. E aí, Carol, fala aí um pouquinho quem é você no jogo do bicho, pro pessoal que te conhecer. A gente já te conhece, né? Mas vamos lá pro pessoal te conhecer um pouquinho. Então, olá, Reconnect, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, é uma alegria contribuir com o programa que eu acompanho e assisto. Eu sou a Carol Leão, sou professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, lotada em Sobral. Tenho um doutorado em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou psicanalista, atuo na área de psicanálise e também na área de psicologia escolar, né, na universidade. E espero contribuir com esse tema super interessante, que são as relações entre ciência e religião. Rapaz, eu fiquei com vergonha do currículo da Carol, tá? Logo, São duas parabéns, assumidades, Carol. temos Duas assumidades. Duas assumidades. Duas Tinha que ser, né? Tem autarquias. leão no final, né? Coincidência ou não, tem leão no final, então todo leão é uma sumidade. Eu estou lhe elogiando, Roberto. Você é uma sumidade. Obrigado. Maçãs, eu sou uma autarquia. É o que a saudade não faz. E Marcos Cléredes, meu amigo Marcos Cléredes, deixando claro para vocês que estão vendo a gente na TV, que o Marcos Cléredes foi uma das primeiras pessoas que acreditou nesse nosso projeto. Foi o nosso programa de podcast número 1. Foi o programa podcast Reconnect, quando ainda era podcast. Doutor Marcos Cléredes foi um dos primeiros a acreditar no nosso projeto. Muito obrigado, doutor Marcos Cléredes. E aí, para quem já te conhece, claro, mas é pessoal aí para te conhecer um pouquinho mais. Quem é doutor Marcos Cléredes? Bom, eu sou mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, professor do curso de psicologia da Unifametro, psicanalista, e também me interesso, venho pesquisando, estudando há muito tempo as questões epistemológicas da psicologia, pensando o que é ciência,
E para mim é muito bacana poder estar aqui contribuindo com o programa de vocês e também aprendendo com vocês também, que eu assisto muito. Eu acho muito legal a maneira com que vocês falam de religião, falam de fé, né, que é sempre uma maneira acolhedora e plural. E eu espero que a gente consiga seguir nesse rumo hoje de pluralidade, de acolhimento e discutir coisas interessantes hoje. Legal, muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. E aí, Bernardo, Roberto? fala sobre a dinâmica, como é que a gente vai fazer aqui. A gente faz a pergunta, primeiro a Carol responde, depois o Cléris responde, é isso? Isso, então a gente vai fazer perguntas. Então, nós gostaríamos do entendimento dos dois sobre o mesmo tema, tá? E aí a gente pede para porque nós temos 2 blocos de 25 minutos, então a gente precisa ser bem sucinto na resposta. Tá. Então, concorda, não concorda e por que não concorda, tá? Certo. Então, Tá aqui não é, claro, aqui não é um papo político, então não tem tréplica, não tem réplica, não tem... Aqui é o que cada um entende, a gente não está aqui para contrapor ninguém, né? E aí, vamos começar. Roberto, você começa? Começa. Você começa com a pergunta clássica, que eu acho que muita gente quer saber, se a ciência ela necessariamente se contrapõe à religião. Tem essa necessidade, se isso é fato, por quê? Primeiro, doutora Carol. Eu acho que a gente não pode pensar numa relação de contraposição, porque a gente está lidando com narrativas que são muito distintas, que cumprem funções que são distintas dentro da sociedade, que não se excluem, né, uma em relação à outra, mas, embora não haja uma exclusão, eu acho que a gente precisa pensar nos limites, né, dessas duas narrativas, para que a gente não faça da ciência uma religião e a gente não pretenda também introduzir na religião um debate que seria supostamente cientificista, que não tem necessariamente uma relação com aquilo que é da ordem da fé, né, com aquilo que é da ordem da espiritualidade, que a gente sabe que a gente não precisa, para ter uma relação com a fé e com a espiritualidade, a gente não precisa racionalizar muito as coisas, né? Vocês estão sempre trazendo esse debate para o programa, então passa muito mais pela ordem do afeto, muito mais pela ordem do corpo, Sim. do que é que se sente corporalmente, então a gente não precisa fazer uma invasão, é isso que eu estou querendo dizer, promover uma invasão de um campo em relação a outro. Então, não se contrapõe, mas também eu imagino, eu acredito que a gente precisa definir esses limites e hoje a gente precisa conversar, né? Eu acho que vai ser muito importante a gente conversar sobre isso, sobre esses limites. Dr. Clérides, o que é que o senhor acha se ele se contrapõe à ciência e à religião? De fato, não se contrapõe, né? Agora, o que é preciso salientar é que são 2 tipos de conhecimento bem diferentes, que se originam de maneira diferente, de que se posicionam diante da questão da verdade de forma diferente, que se estruturam de maneira igualmente diferente, né? Há muita diferença entre esses 2 conhecimentos. Agora, o que ocorre é que um cientista pode ser também religioso, e um religioso também pode ser um cientista. Mas no momento em que um cientista, em seu trabalho, digamos, de pesquisa, de experimento, né, na sua seara própria de trabalho, no momento em que ele utiliza elementos religiosos, ele deixa de fazer ciência, né? Sim. A ciência se estrutura de uma maneira bem específica. Eu acho que a Carol falou um pouco da questão da fé, daquilo que nos afeta, né? Daquilo que prescinde, abre mão de uma construção racional, de uma justificação racional. A ciência ela ocorre em outra perspectiva, né? A ciência ela nasce da pergunta. Eu sempre utilizo, para não me alongar muito com os meus alunos, o exemplo de um raio caindo para um índio
aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, né? É provável que esse índio, ao observar esse raio, enxergasse no raio uma manifestação de Tupã, né? Uma entidade sobrenatural entre os índios aqui brasileiros, né? O cientista, quando olha para o raio, ele primeiro se pergunta o que é isso, né? Ele se pergunta porque logo depois do raio vem um trovão. Ele se pergunta por que o raio zigue-zagueia, ele se pergunta por que o raio tende a cair no ponto mais alto do relevo. Enquanto a religião ela parte de um sentir, de uma fé, de um saber, a religião, ao contrário, ela parte da pergunta, da dúvida, né? Eu acho que talvez essa seja a principal distinção entre religião e ciência. Ok, doutor Cléris, eu entendi, mas qual a diferença principal entre as duas? Como saber o limite entre a ciência e a fé, né? Então, hoje, a ciência e a fé, elas já se harmonizam em alguns momentos, né? Mas por muito tempo, por exemplo, Galileu, né? Ele foi condenado por contrapor a Igreja Católica, na época, né? Albert Einstein, por exemplo, ele falava que um cientista não poderia ter crenças, né? Stephen Hawking, por exemplo, ele não acreditava em Deus, apesar de sua busca incessante pela comprovação das supercordas, que acaba que determina a existência de 10ª dimensão, por exemplo, né? Onde seres invisíveis podem coexistir juntamente conosco, o que não deixa de ser uma visão diferente de uma espiritualidade, vamos dizer assim, uma maneira diferente de olhar, né? Então, quais são os limites? Existe esse limite, doutora Carol e doutor Cléris, entre a ciência e a religião? Quando a gente pode perceber que ali a seara da fé tem que pausar e a seara da ciência tem que entrar? Quando a ciência, até onde a ciência pode entrar? Não seria algo egocêntrico do ser humano buscar explicação para o inexplicável, doutora Carol? Então, são as grandes perguntas da humanidade, né? A ciência e a religião, ambas estão conectadas, né? Para usar aqui a palavra da hora, estão conectadas com as grandes questões da humanidade, que são as questões sobre a vida e as questões sobre a morte. São os dois grandes campos de questão que afetam todo mundo. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, afetam ainda mais, né? O sentido da vida, por que a gente está aqui, por que isso está acontecendo com a gente nesse momento, né? Para onde é que a gente vai quando a gente morre? Então, mas há uma forma, eu acho, que eu acho que talvez a gente possa pensar por aí, né? Há uma forma de responder a essas questões que se diferencia do campo da ciência e do campo da religião. O que eu quero dizer é que a ciência, ela precisa incluir dentro da sua formulação, né, dentro do seu fazer científico, a dimensão da suspeita e da dúvida. O cientista, ele precisa se colocar em dúvida o tempo inteiro com relação ao seu próprio saber, o que não implique que ele, nesse processo de dúvida, ele também tenha que enfrentar questões que são muito maiores do que ele próprio, são metafísicas, digamos assim, né? Por exemplo, um cientista que está lidando com as questões do universo, ele está em contato com algo que é inexplicável, como você falou, Bernardo, o tempo inteiro, né? Mas ele precisa garantir, né, e isso vem da tradição de Descartes, né, a dimensão da dúvida dentro do fazer científico. A religião, ela não necessariamente precisa incorporar a dimensão da dúvida. Aliás, a gente não precisa ficar discutindo dentro do âmbito da religião se Deus existe ou não, porque a religião ela é da ordem de uma convicção, ela não é da ordem da dúvida, ela é da ordem de uma convicção, que é para cada um. Cada um de nós tem essa conexão íntima com aquilo que é do campo da espiritualidade, da divindade. Por exemplo, eu tenho um encontro com a divindade que para mim é muito particular quando eu entro no mar. O mar, para mim, faz com que eu entre em contato com isso que é maior do que eu, que é da ordem do inexplicável.
Eu não preciso duvidar disso. Eu não preciso colocar uma dúvida. Para mim, isso é da ordem de uma convicção íntima. Agora, qual é o problema? Aí vem uma diferença que também é importante da gente mencionar entre ciência e religião. É porque a ciência ela se pretende universalizável. A dúvida ela existe para isso, para que a gente possa universalizar o saber científico. A minha convicção quando eu entro no mar, a minha convicção de Deus, é uma convicção que é só minha. Ela não é uma convicção universalizável. Ela não precisa ser a sua relação, Bernardo, com Deus, nem a sua relação, Roberto, nem a sua relação, Clérix. Ela é uma relação particular e única que eu tenho com o campo da divindade. Então, eu acho que aí tem duas questões para a gente colocar, que eu acho que é importante, dá para a gente avançar bem, que é a relação entre dúvida e convicção, que está nesse limite entre ciência e religião, e a relação entre universal e particular, que também está nesse limite entre ciência e religião. Sim, perfeito, perfeito. Doutor Clérides, eu vou botar mais uma pimentinha na pergunta, tá, doutor Clérides? Na questão da fé, né? Onde, por exemplo, o Instituto Dante Pazzanese, ele constatou em estudos científicos, foram publicados em revistas científicas, que pessoas que concluiu, na verdade, né, que práticas regulares religiosas podem diminuir até 30% o risco de morte em tratamentos com pessoas com câncer, com AIDS, com doenças terminais, né? O que é que o senhor acha disso? Isso já unindo com a pergunta que a gente fez com a doutora Carol. Qual é esse limite? Até onde a ciência busca uma explicação como essa? Né? Por que essa instigante busca da ciência explicar o inexplicável? Né? Então, ao ponto de fazer uma pesquisa dessa, que envolveu 250 artigos científicos em todo o mundo, para uma conclusão dessa, que poderia diminui, mas por que a ciência tem essa estigma, vamos dizer assim, com a fé? Eu gostaria de pensar, Bernardo, na estrutura da tua pergunta. A tua pergunta, ela parte da afirmação de que a fé ela contribui para os processos de recuperação da saúde. Uhum. E você endossa essa afirmação a partir de um argumento científico. Né? Sim. Você utiliza pesquisas científicas, toda uma construção estatística, né? A gente está diante de um cenário muito complexo, né? O que eu observo, por exemplo, no programa de vocês, Bernardo, é que a gente não pode jamais falar em uma religião, né? A gente tem várias religiões distintas, e mesmo dentro de uma mesma igreja, digamos assim, de uma mesma congregação religiosa, você tem experiências individuais distintas, né? Da religião. Perfeito. Então, na religião você está no campo plural, e na ciência também. Há muita pluralidade na ciência, né? A gente tende a pensar a ciência no singular, mas ela é plural. Existem ciências ou certos fazeres científicos que, de certa forma, se aproximam do discurso religioso, né? E aí eu vou pensar, por exemplo, a tua questão sobre o que a Carol também trouxe, sobre a questão do inefável, daquilo que a gente não sabe, né? A morte é uma dessas questões. Existe um mito, e atente, Bernardo e Roberto, para o termo que eu vou utilizar. Existe um mito científico que é o mito do Big Bang, né? Olha, eu creio que vocês conhecem, né? A teoria do Big Bang. Ninguém estava aqui quando o Big Bang ocorreu, né? Nós não estaríamos discutindo essas questões no momento em que o Big Bang teria ocorrido. Mas como é que a ciência chega à hipótese do Big Bang, ao mito científico do Big Bang? Cientistas observam que as galáxias estão se afastando umas das outras. Eles observam a partir de instrumentos específicos para isso, telescópios, fazem cálculos matemáticos, né? Isso é típico da ciência. Se ater às evidências, aquilo que se apresenta. A gente fala sobre a questão teórica de ciência e religião, isso é algo que é uma discussão de séculos e séculos, né? Mas eu queria puxar um pouco mais para a parte prática e para o que a gente tem visto e tem constatado nesse momento, que é o seguinte.
existe uma necessidade ou uma tentativa de fundir as duas coisas por parte de alguns terapeutas e por parte de algumas terapias. Vocês, enquanto estudiosos da psicanálise, conhecem as práticas da psicologia, eu queria saber qual a opinião de vocês. O que nós vemos muito é que existem certas terapias que buscam cientificar a questões de fé quando convém, e quando começa a não ter mais argumento científico, resvala para a fé, não, mas a fé é crença. Então fica trabalhando nesse jogo, e isso é algo que está sendo muito praticado hoje. Eu não sei se hoje, se é só às vezes até para impressão validar, né, Roberto? Às vezes as nomenclaturas de algumas terapias é mais para validar a terapia do que propriamente pronto, para dar tem credibilidade. resquício científico, né? Então, essa necessidade de cientificar até certo ponto, coisas que resvalam muito, que parecem muito questão de crença, e isso colocado para tratar indivíduos, tem impacto na vida de indivíduo. Como é que vocês enxergam isso? Primeiro, é impressão minha ou isso tem crescido? E isso é complicado, ou é o futuro, ou se tem que trabalhar? Esse é o meu questionamento. Assim, isso está acontecendo e isso é perigoso, na visão de vocês? Roberto, o Bernardo falou uma coisa bem interessante agora, né? Algumas práticas utilizam um rótulo, uma embalagem de ciência, sem serem ciência, sem serem práticas científicas, né? Eu gosto de falar brincando que eu posso sustentar, eu posso te vender qualquer ideia se eu disser que, segundo cientistas de Harvard, e se colocar uma porcentagem, então, eu posso falar qualquer absurdo do mundo, mas o que eu falar vai ter um quê de verdade, né? Miltar, né? Miltou, generalizou, né? Autoriza, né? E aí, Roberto, o que ocorre? Isso nos demonstra uma coisa. Nós temos fé na ciência, né? Então, a gente acredita que a ciência, com seus números, os seus instrumentos, com esse nome mágico, Harvard, né? De que a ciência ela descobre a verdade. Então, acreditar na descoberta da verdade, acreditar na formulação da verdade, é um ato de fé, né? Para a gente poder perceber como as coisas são complexas, né? E aí a gente precisa pensar, Roberto, que o campo da psicologia, o campo das psicoterapias, é também um campo muito plural, né? Então, as ditas psicoterapias, elas são atravessadas por elementos científicos, por elementos filosóficos e também por elementos, eu poderia dizer, místico-religiosos, né? Nós, enquanto psicólogos, professores de psicologia, principalmente, cabe a nós fazermos um trabalho de dissecação, né? Você sabe o que é dissecação de cadáver, né? Você abre o cadáver, disseca o corpo. Nunca fiz, mas eu sei o que é. Pois é de sair, Roberto, de sair da embalagem, né? De sair da pele, da camada externa e observar internamente o que compõe essas psicoterapias, né? E é um trabalho difícil, porque, repito, é um trabalho muito plural. Mas é curioso você observar também, em outra medida, que alguns enunciados religiosos se apoiam no conhecimento científico, né? Por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu estava vendo um programa religioso na televisão, e no programa diziam assim: encontraram as ruínas da cidade tal. Segundo arqueólogos, determinada passagem da Bíblia ocorreu de fato. Olha que curioso, né? Um programa religioso utiliza uma pesquisa arqueológica científica, né, para justificar, para endossar o seu dogma religioso. Isso demonstra o quanto religião e ciência podem comparecer misturadas. E às vezes não é fácil separar uma da outra, né? Sim. Doutora Carol? Eu vou tentar seguir o raciocínio que eu estava falando um pouco antes, né, dessa diferenciação com relação à ciência
A ciência em sua pretensão de ser para todos, de ser um saber que é compartilhável, universalizável. E a religião como tendo a ver com esse sentimento íntimo, com essa convicção, que ela é particular, e por isso as religiões são plurais. Há um problema quando a gente tenta, né, porque eu acho que é aí que tem o ponto da confusão entre ciência e religião no campo da terapia. Há um problema quando a gente tenta impor para o outro aquilo que é da ordem de uma convicção particular. Porque aí a gente vai gerar o cenário de intolerância religiosa. O que é a intolerância religiosa? É quando eu tento impor aquele que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que sente diferente de mim, uma certa forma de ver o mundo, né, de sentir o mundo, né, de experimentar o mundo. Então, o problema do uso da ciência dentro dessa perspectiva mais religiosa, né, e aí você tem os terapeutas que se dizem terapeutas cristãos, né, tem toda uma discussão que vai por aí, é porque se tenta impor àquele outro que é diferente de você uma convicção que é sua, que é particular. Então, quando a gente está escutando em termos psicoterápicos alguém, né, no campo da psicologia, das psicologias ou da psicanálise, a gente precisa suspender isso que é da ordem de uma convicção particular, para que a gente consiga escutar o que é diferente da gente. Né, para que a gente não inclua essa diferença dentro de um campo de igualdade, dentro do campo do mesmo. Então, o discurso dito científico, muitas vezes, ele é tomado nessa perspectiva, muito no que o Bernardo estava falando no começo, no sentido de uma validação, de uma legitimação de visões de mundo, que é isso que eu estou dizendo para vocês. Né? E esse é um uso muito perigoso. Isso é um uso muito perigoso, porque você traz aquilo que é da ordem da fé, do dogma, né, que é da ordem do sentimento subjetivo, e você tenta validar e tenta legitimar utilizando um discurso pseudocientífico. E isso é a base da intolerância religiosa. A gente tem que ter cuidado com isso, porque isso está muito ligado aos processos de intolerância e com todas as violências que estão articuladas à intolerância religiosa. Então, eu gosto muito quando o Clérides traz, as ciências são plurais, as religiões, elas são plurais. Né? Eu acho que a gente pode estabelecer zonas de diálogo, mas a gente tem que ter muito cuidado com a sobreposição de uma esfera em relação à outra. Né? Perfeito. Aí, para a gente dar ainda mais um salzinho nessa conversa, muitas pessoas acreditam, doutor Clérides, doutora Carol, que foram curadas, né, através de terapias alternativas ou terapias espiritualistas, né, em casos onde a ciência antes não obteve êxito. Né? Então, por exemplo, foi feita uma pesquisa, mas seguindo a ordem, seguindo o que o doutor Clérides disse, trazendo dados, né? Uma professora da USP, ela, depois eu posso até capturar aqui o nome dela, ela, no estudo dela, disse que 86% das pessoas que frequentam, que vão atrás de busca em centros espíritas, por exemplo, citando uma das vertentes, já haviam sido tratadas nas terapias, em algumas terapias mais tradicionalistas. Como vocês veem essa questão? Agora, vamos dizer agora, nós vamos para um rápido intervalozinho. Eu tenho uma coisa a falar aqui rapidamente. Existe uma pesquisa científica que fala que existe praticamente 100% de chance da gente ir para o intervalo agora. Tenho fé nisso. Vamos ter fé nisso, vamos para o intervalo rapidinho. Não sai daí e fica aí com a nossa campanha que está maravilhosa, campanha Reconexão Solidária. Vai aparecer aqui logo depois do intervalinho. Não deixe de contribuir, que o pequeno ato seu pode significar a vida de alguém. Voltamos já. É o momento de ficar em casa, se possível, cuidar de si, da família, mas também cuidar de quem agora mais precisa. É o momento de pôr em prática o amor e a caridade, de estar em casa e lembrar de quem não tem casa, de quem não tem a quem recorrer, de quem tem fome. Vem com a gente nessa reconexão com os nossos irmãos e irmãs, participando dessa corrente de amor. São iniciativas de casas espíritas, umbandistas, evangélicas, cristãs, todos juntos em prol do real sentido da reconexão, o amor ao próximo. Faça a sua doação. A sua ajuda é vida, esperança e conforto.